Eu sou um socorrista e já vi de tudo, então sou bem cético quando se trata de alegações sobrenaturais. Naturalmente tento desmascará-las. No entanto, não tenho explicação para o que aconteceu naquele dia comigo e minha esposa, quando pegamos um móvel gratuito em uma cidadezinha de Minas Gerais. Havíamos acabado de começar a reformar o quarto de hóspedes, mas não éramos ricos, então eu estava de olho em itens no Mercado Livre que se encaixassem no nosso orçamento. Estávamos quase lá, e uma semana antes, montamos uma nova estrutura de cama e precisávamos de uma mesa de cabeceira para combinar. Contatamos uma senhora que tinha uma bela e ornamentada mesa de madeira que ela listou como gratuita. Isso deveria ter sido um sinal de alerta desde o início, mas não é incomum que as pessoas simplesmente queiram se livrar de algo. Ao contrário de outros itens que já havíamos recolhido, ela disse que deixou a mesa do lado de fora para nós pegarmos. De novo, entendemos que algumas pessoas não querem ou não precisam conhecer quem vai levar suas coisas. Dirigimos até a cidade em nossa SUV para buscá-la. Quando chegamos lá, encontramos a mesa ao lado de uma piscina infantil de plástico que já tinha visto dias melhores. Estava cheia de arranhões e penas. Ambos os itens estavam do lado de fora de uma casa com todas as cortinas fechadas no meio do dia. Isso também me pareceu estranho, mas mais uma vez, nunca se sabe as circunstâncias de alguém. Então, tentei não pensar muito nisso. Colocamos tudo no porta-malas e começamos a voltar para casa. No meio do caminho, nossa SUV começou a apresentar problemas. As luzes de advertência acendiam aleatoriamente e o painel de controle indicava que havia um passageiro no banco de trás sem cinto de segurança. O problema é que não havia ninguém no banco de trás. Confuso, disse à minha esposa que precisaríamos levar o carro para o tio dela, que é mecânico, se os defeitos aleatórios não parassem. O rádio começou a chiar em um ponto e a mudar de estação, outra coisa que o carro nunca havia feito antes. Finalmente chegamos em casa, colocamos a mesa de cabeceira no quarto de hóspedes e seguimos com o nosso dia, até nos acomodarmos para assistir a um filme na TV quando a noite caiu. Neste ponto, o nosso alarme de incêndio começou a fazer barulho. O alarme fazia um som específico quando era realmente acionado por fumaça ou CO2 ou quando estava ficando sem bateria. Então fiquei confuso ao perceber que estava funcionando e emitindo bips e falando frases ininteligíveis. Suspirei e consegui silenciá-lo, esperando que não fizesse isso de novo. No entanto, ele fez várias vezes durante a noite e eu liguei o ar-condicionado central, pensando que a mudança no calor do início do verão o havia afetado. Já passava da meia-noite e eu só queria dormir. Eu estava quase adormecendo quando ouvi uma batida alta e distinta vindo do quarto de hóspedes, que fica ao lado do quarto onde eu e minha esposa dormimos. 3 batidas insistentes. O quarto de hóspedes fica na frente da casa, então fiquei preocupado que alguém estivesse batendo na porta ou nas janelas da frente. Peguei minha arma e me aproximei silenciosamente da frente da casa, mas não encontrei nada. Abri a porta do quarto de hóspedes, esperando ver alguém iluminado pela luz da rua na janela, mas não havia nada. Verifiquei debaixo da cama e no guarda-roupa. Depois inspecionei o resto da casa e o quintal. Verifiquei todas as portas e janelas por precaução e disse à minha esposa que não tinha ideia do que era. Ela me pediu para bater em algumas coisas no quarto de hóspedes para ver se conseguíamos identificar o barulho. Fiz o que ela pediu e ela gritou do nosso quarto que não eram as portas, as janelas ou o guarda-roupa. Então bati na estrutura da cama e ela respondeu que era exatamente esse o som. Um tanto perturbado, concluí que devia ser a mudança de temperatura e o assentamento do novo móvel. Fui para a cama ligeiramente inquieto,
Não demorou mais de 5 minutos para nós dois nos acomodarmos antes de ouvirmos o assoalho da sala de estar rangendo. Sentei-me de repente, olhando fixamente para a porta do nosso quarto. Minha esposa estava congelada ao meu lado e, para meu horror, a maçaneta da porta começou a girar. Eu observava, pronto para saltar da cama, meus olhos arregalados no escuro enquanto a porta se abria e uma fresta de luz revelava nada. Corri para o local atrás da porta, gritando com minha melhor voz de socorrista que estava armado, mas não obtive resposta. Não ouvi respiração nem movimento. Eventualmente, abri a porta com força e revirei a casa de novo, incluindo o porão, mas não encontrei nada diferente de antes. Enquanto eu caminhava de volta ao quarto para dizer à minha esposa que não havia nada de novo, o alarme de incêndio disparou bem acima da minha cabeça. Não tenho vergonha de admitir que o barulho repentino me fez me jogar no chão. O alarme gaguejou. Detectar. 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 Fumaça. Evacuar agora. Altamente irritado, movi um móvel para alcançar o alarme e o tirei, considerando desativá-lo por completo, sabendo que tínhamos pelo menos 6 na casa e 2 próximos um do outro. Somos católicos, e minha esposa começou a rezar em voz alta, claramente perturbada. O maldito alarme começou a disparar novamente em minha mão, e eu o joguei no chão, assustado novamente, exatamente quando a porta fechada do quarto se abriu com um movimento estranho e rígido, nada natural. Fiquei ali, incapaz de processar o que estava acontecendo. Eu estava acostumado a enfrentar bandidos, sabia os protocolos, mas nunca algo que eu não podia ver. Minha esposa implorou para ligar para minha mãe, que é mais inclinada ao espiritual, e contar a ela o que estava acontecendo. Fizemos isso, e minha mãe perguntou quase imediatamente se tínhamos comprado algo novo para a casa recentemente. Olhamos um para o outro e depois para o quarto de hóspedes. Os problemas com o carro, os arranhões estranhos e a cera na superfície da mesa saltaram à minha mente, e eu disse em voz alta: "Vou tirar essa mesa daqui." Assim que disse isso, o alarme no chão começou a soar novamente, então eu o peguei e o desativei completamente. Em seguida, entrei no quarto de hóspedes. Peguei a mesa e a levei para fora, até a estrada. Havia um compartimento na frente da mesa que inexplicavelmente se abriu violentamente e esmagou meus dedos, enquanto eu a carregava até a varanda da frente. Ela ficou na calçada por pouco mais de um dia antes de desaparecer. Não sei quem a levou, mas a deixamos para o dia do lixo. Nada mais incomum aconteceu naquela noite e tem sido tranquilo e pacífico desde então. Fiz muitas orações e usei muita água benta e óleo para abençoar a casa depois disso. Talvez todas essas coisas tenham sido uma grande coincidência e, em algum nível, ainda estou tentando me convencer de que foram, mas espero que quem pegou aquela mesa na beira da estrada se dê melhor do que nós. Quando eu era criança, no início dos anos 90, minha família era pobre, de classe média baixa. Com cerca de 5 anos, minha mãe frequentemente abria a janela do meu quarto à noite, ou pelo menos a deixava entreaberta para o ar circular. Durante minha infância, frequentemente ouvia batidas na janela que me acordavam. Eu ficava parado, fingindo estar dormindo. Ouvia uma voz chamando meu nome repetidamente. Era a voz da minha mãe, pedindo, quase implorando, para eu abrir a janela para que ela pudesse entrar. Eu nunca fazia isso, mas ouvia. "João, vamos, está escuro, abra a janela para que eu possa entrar." Houve uma ocasião em que minha mãe se trancou do lado de fora. Eu estava dentro, e ela pediu que eu abrisse a janela. Mas isso foi durante o dia, talvez por volta das 14 horas. Aquela única ocasião ficou gravada na minha mente enquanto ouvia a voz da minha mãe implorar para eu abrir a janela no meio da noite para que ela pudesse entrar. Mas eu continuava parado. Às vezes, a culpa me consumia,
mas eu não me mexia. A voz passava de implorante a raivosa, dizendo que eu estaria encrencado quando ela finalmente entrasse se eu não abrisse a janela. Mas eu nunca cedia. À medida que crescia, as batidas e as vozes persistiam. Às vezes, as vozes mudavam e se tornavam a de meus amigos da vizinhança. À medida que crescia, comecei a interagir com a voz, dizendo que sabia que não era minha mãe ou sei que você não é o André. Nunca soube o que estava implorando para entrar. Quando entrei na escola primária, meus pais instalaram ar-condicionado central e abrir a janela se tornou coisa do passado, assim como as vozes. Ou assim eu pensava. Em 1999, quando estava na terceira série, eu estava brincando no meu quarto e ouvi uma batida na janela. Era minha mãe. Ela me disse: "Vem aqui, olha isso." Eram 16h30, eu tinha acabado de voltar da escola e não pensei em nada. Enquanto eu começava a sair, passei pela sala, mas minha mãe estava na cozinha. Fui até ela e comecei a falar e esperar na porta. Ela parecia ocupada com algo na cozinha, e eu perguntei o que ela queria me mostrar. Ela não fazia ideia do que eu estava falando. Eu ia discutir, mas então decidi não fazer isso. Nada mais parecido aconteceu por um longo tempo. Em 2010, quando eu tinha 19 anos, minha mãe faleceu. Eu ainda morava em casa, e éramos apenas eu e meu pai. Um dia, eu estava no quintal cortando a grama, e enquanto desligava o cortador, ouvi a voz da minha mãe chamando meu nome. Senti um calafrio na espinha. Era tão claro quanto o dia, mas parecia vir de dentro do quintal. Contei ao meu pai, e ele simplesmente atribuiu isso ao espírito da minha mãe, verificando como eu estava do outro lado e que eu não devia ter medo de interagir. Eu acenei com a cabeça e simplesmente segui em frente. Agora é 2024, 14 anos após a morte da minha mãe. Meus pais compartilhavam um aniversário em abril, com poucos dias de diferença. No fim de semana do aniversário da minha mãe, fui para casa visitar meu pai para o aniversário de ambos. Ele não estava em casa quando cheguei. Ele estava no cemitério colocando flores. Liguei para ele no celular e ele me disse que voltaria em breve. Decidi esperar. Eu estava com meu cachorro, que gostava muito do meu pai e estava familiarizado com a casa dele, mas ela não queria ficar lá. Abri o portão lateral para entrar no quintal cercado do meu pai e ela não queria me seguir. Tentei persuadi-la tirando sua coleira e ela simplesmente se sentou. Enquanto olhava para baixo, ouvi claramente a voz da minha mãe chamando meu nome novamente. Imediatamente senti arrepios e olhei para o meu cachorro, que estava com as orelhas levantadas, olhando para o quintal. Voltei para o carro e esperei pelo meu pai, sem contar nada a ele. Meu pai cresceu na Índia, e seu melhor amigo era um menino cauteloso. O motivo disso é que seus pais consultaram um vidente para saber o destino do menino. O vidente disse que ele estava destinado a morrer jovem por causa da água, e que esse destino estava ligado à sua alma. Na tentativa de contornar isso, os pais do menino mudaram seu nome e ordenaram que ele se mantivesse longe de qualquer forma de água. Eles pensaram que isso mudaria sua alma, já que os nomes eram algo importante no hinduísmo. Meu pai e ele tinham grandes planos de deixar a Índia durante a faculdade em busca de oportunidades melhores. Eles foram para a Alemanha e depois para os Estados Unidos. No entanto, no meio da faculdade, o amigo do meu pai teve que voltar à Índia para um encontro de família. Meu pai seguiu sozinho para a América e constituiu uma família. Anos depois, ele teve uma viagem de negócios de volta à Índia e decidiu visitar seu velho amigo. Ele voltou e procurou por ele. E um ancião na cidade disse que ele havia morrido 20 anos antes, aos 22 anos. A causa da morte? Afogamento, tentando salvar uma criança presa em uma enchente.
A criança sobreviveu, então pelo menos seu sacrifício não foi em vão. Não consigo explicar como o vidente viu isso ou soube disso, mas o vidente disse que o menino morreria jovem e por causa da água, ambos os quais estavam corretos. Quero acreditar que foi apenas uma coincidência, mas há muitas histórias como essa que meus pais têm. As pessoas dizem que é apenas coincidência, mas história após história começo a me perguntar: será que as religiões antigas estavam certas? Meu pai era jornalista em 1980 e eu tinha entre 2 e 3 anos. Ele era um homem trabalhador e honesto, com muitos amigos. Às 2 da manhã, recebemos uma ligação no nosso grande telefone preto de disco. Era um amigo dele que havia sofrido um acidente na estrada. Ele disse que estava ligando de um orelhão 24 horas perto do local. O amigo também pediu que ele trouxesse um lençol branco grande para ele. Naquela época, não havia celulares, então meu pai saiu sozinho em um jipe e levou uma garrafa de água junto com o lençol. Meus pais se perguntavam para que seria o lençol. Meu pai chegou ao local, mas não havia iluminação pública, e ele não conseguia encontrar o amigo ou a motocicleta. Também não encontrou o orelhão. Então, viajou mais 5 quilômetros e encontrou uma delegacia. Ele contatou os policiais lá e contou a história. Os policiais pegaram grandes lanternas e foram com ele procurar pelo amigo. Finalmente encontraram a motocicleta caída ao lado da estrada, com a parte do meio do corpo do amigo cortada horizontalmente. Ele estava morto há mais de 5 horas. Meu pai recebeu a ligação depois que o amigo já estava morto. Foi só então que meu pai percebeu que o lençol branco solicitado era para cobrir o corpo dele, pois é isso que fazemos na nossa região. Chamamos de sudário. Talvez seja exatamente por isso que ele o pediu, e meu pai não conseguiu dormir por semanas e odiava falar sobre o incidente. Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, tive um namorado que era 2 anos mais velho que eu. Ele estava prestes a ir para o treinamento básico do Corpo de Fuzileiros Navais quando se formou. Estávamos definitivamente apaixonados, e ele foi meu primeiro namorado sério. O tempo chegou, ele se formou e ia passar o verão com o pai na Califórnia, enquanto eu passaria o verão com o meu na Pensilvânia. No final do verão, ele estava programado para partir para o treinamento básico em San Diego. Durante o verão, nós conversávamos, mas tivemos uma briga e acabamos terminando. Nem lembro sobre o que era. Paramos de conversar por um tempo. Ele foi para o treinamento, depois para o treinamento de infantaria e, em seguida, foi destacado para o Iraque. Ele esteve lá por alguns meses e me enviou um e-mail. Eu respondi e conversávamos algumas vezes por semana. Uma das conversas que tivemos foi sobre o nosso rompimento e acabamos discutindo sobre isso. Depois disso, parei de receber e-mails dele. Achei que ele estava apenas com raiva de mim. Então chegou o meu último ano e eu estava fazendo um projeto para a minha aula de governo americano sobre a guerra no Iraque. Encontrei a página de baixas e vi a foto dele. Estava perto do topo porque o nome dele começava com A. Fiquei chocada e perdi a cabeça. Vi que ele morreu no dia seguinte à nossa última conversa. Não podia acreditar que ninguém entrou em contato comigo para me contar. Procurei a mãe dele e ela me disse que ele se livrou de tudo o que o lembrava de mim. Jogou fora papéis com meu número e disse que tentou me encontrar, mas não conseguiu. Pessoalmente, acho que, se ela tivesse tentado mais, poderia ter conseguido, mas, novamente, ela era uma mãe enlutada que acabara de perder o filho. E isso provavelmente foi a última coisa em sua mente. Perguntei como ele morreu, e ela me disse que ele estava no topo do Humvee, e enquanto estavam em patrulha, um grupo de insurgentes tentou empurrá-los para fora da estrada. O motorista do Humvee desviou.
e o veículo capotou, caindo sobre meu ex-namorado. Avance alguns meses de luto, bebedeira e uso de drogas. Uma noite eu estava em casa com minha mãe. Nós discutimos e liguei para minha amiga Tati para vir me buscar para eu ficar com ela aquela noite. Ela disse que estava jantando com os pais, mas me ligaria assim que terminasse. Deixei meu telefone carregando no andar de cima porque a bateria estava acabando rápido. Voltei para baixo e resolvi as coisas com minha mãe. E acabamos assistindo a um filme. Fui para cima depois do filme e vi 5 chamadas perdidas de Tati. Liguei de volta para ela e ela disse: "O Anderson está com você?" Eu disse que não, que era só eu e minha mãe, e que meu padrasto estava trabalhando. Ela disse que alguém atendeu o telefone. Eu disse que isso era impossível, já que o telefone estava no andar de cima, e era só eu e minha mãe. Ela surtou e gritou: "Meu Deus, eu falei com um morto!" Perguntei o que ele disse. Ela respondeu que ele atendeu o telefone, e quando ela perguntou se eu estava lá, ele disse que eu estava ocupada no momento. Então, ela perguntou se ele poderia deixar uma mensagem, e ele apenas disse: "Tudo bem." Isso me deu arrepios imediatamente, porque essa era uma frase que meu ex usava muito. Perguntei se ela tinha certeza de que ligou para o meu telefone e ela verificou o registro de chamadas, que confirmou que tinha sido o meu número. Desliguei e verifiquei minhas chamadas, e lá estava a chamada recente no meu telefone, que durou 23 segundos. Até hoje, não consigo explicar. Depois que isso aconteceu, houve algumas vezes em que o termostato fora do meu quarto foi ajustado ao mínimo sem ninguém tocar nele, e minha casa era relativamente nova. Explicações são bem-vindas. Quando eu tinha uns 16 anos, um amigo passou a noite na minha casa. Na época, eu estava muito interessado no paranormal e tinha acabado de aprender sobre EVP, fenômeno de voz eletrônica. Naquela noite, assistimos ao filme A Profecia Antes de Dormir. Lembro que estava chovendo lá fora, com trovões e relâmpagos. Antes de dormir, configurei um microfone no meu computador para gravar sons, porque minha casa já tinha passado por algumas coisas estranhas no passado, e assistir ao filme me animou para tentar gravar um EVP naquela noite. Iniciei a gravação e testei o microfone. Pude ver picos na faixa de áudio quando conversávamos, e lembro especificamente de ver um grande pico quando um trovão sacudiu a casa. Na manhã seguinte parei a gravação e notei que havia apenas 4 horas de áudio, embora tivéssemos dormido quase 8 horas. Comecei a ouvir o áudio, que parecia normal no início. Ouvi a conversa que tivemos logo após iniciar a gravação, mas não vi mais o grande pico do trovão, que inicialmente ignorei. Após mais inspeção, vi um pico na faixa cerca de 2 horas depois, o que seria por volta das 3 da manhã. Fui para essa parte da faixa e apertei play. Na gravação, pude ouvir claramente o que era obviamente meu celular tocando, mas apenas seções parciais do toque. Tocou 3 ou 4 vezes, e então ouvi uma voz desconhecida dizer alô em um tom sussurrado. Imediatamente peguei meu telefone e verifiquei as chamadas recentes, e a última chamada recebida foi no dia anterior, quando um amigo me ligou para sair. Não havia mais chamadas recebidas ou efetuadas. Minha mente explodiu. Imediatamente liguei para o telefone do meu amigo para ver se o toque dele era o mesmo, e não era. Ele acordou parecendo confuso por receber uma ligação do outro lado da sala, e quando expliquei o que encontrei e toquei o áudio, ele ficou claramente assustado e evitou conversar sobre o paranormal desde então. Além da estranha chamada telefônica e do trovão ausente na gravação, havia trechos curtos de áudio com um som de buzina de trem muito suave, mas óbvio. Isso não seria estranho porque minha casa ficava muito perto de uma linha férrea movimentada. No entanto, esse som era mais como um apito de trem antigo do que uma buzina moderna,
algo que nunca ouvi durante todo o tempo em que morei lá. Mais tarde, naquele dia, quando ouvi um trem passar, tentei gravar o som com o mesmo equipamento, pensando que o som poderia estar distorcido de alguma forma, mas descobri que a buzina era mal audível. Isso era estranho porque o apito do trem no EVP era alto o suficiente para criar um pico visível na faixa de gravação. O que você acha disso? Estava no trabalho de um dia, cerca de 1 ano após meu irmão falecer. Meu telefone tocou e havia um homem do outro lado, parecendo confuso. Era como se ele achasse que havia ligado para o número errado após a minha saudação animada de "Obrigada por ligar, aqui é a Ana, em que posso ajudar?" O homem hesitou e disse: "Estou tentando encontrar minha irmã. Eu disse que ele havia ligado para um local de trabalho e que poderia ter discado o número errado." Desliguei e contei para minha colega sobre isso imediatamente, porque era estranho, e a voz do homem parecia a do meu irmão falecido. Ele ligou novamente e disse: "Estou tentando encontrar minha irmã. Devo trazer alguém para ela." Dessa vez, a ligação caiu do lado dele. Um detalhe importante é que meu local de trabalho era um ponto quente para o paranormal. Minha colega, Liz, tinha uma mesa à minha esquerda, e atrás de nós, a cerca de 1,5 metros, havia um cubículo pequeno onde nossa gerente ficava. Nossa gerente estava de férias, e uma gerente substituta estava ocupando seu lugar. Ela tinha um sotaque muito distinto. Liz e eu estávamos trabalhando quando ouvimos uma voz vinda de trás da divisória dizer: "Liz, venha ver isso assim que puder." Liz se levantou e foi atrás da divisória, mas não havia ninguém lá. E em um momento, Liz recebeu uma ligação informando que seu pai estava morrendo na Jamaica. Estávamos na Califórnia e ele queria que Liz fosse vê-lo assim que pudesse. A coisa mais assustadora que já experimentei aconteceu há cerca de 14 anos. Lembro que era uma tarde bem fria e considerando que eu estava me preparando para ir à academia. Provavelmente eram umas 17 horas. Eu estava colocando minha toalha de academia na mochila, junto com uma garrafa de água e algumas luvas antes de sair de casa. Fui ao banheiro e tranquei a porta. Devo mencionar que estava sozinho em casa. Minha mãe tinha saído há cerca de 1 hora para ir ao mercado. Enquanto escovava os dentes no banheiro, ouvi o telefone tocar. Não pude atender, então não liguei muito. Continuou tocando por pelo menos 1 minuto, até que ouvi alguém atender o telefone. No início, tentei pensar racionalmente e me convenci de que o barulho que ouvi não foi o telefone sendo atendido. Alguns segundos depois, quando estava prestes a sair do banheiro, ouvi alguém colocar o telefone de volta no gancho. Imediatamente congelei e percebi que havia alguém na casa. Sem pensar racionalmente, saí rapidamente do banheiro e comecei a procurar pela casa. Enquanto estava no quarto dos meus pais, o telefone começou a tocar novamente. Desta vez corri para atender, mas o toque parou bem antes de eu chegar no corredor onde o telefone estava. Ouvi o telefone sendo atendido novamente, e então tive a pior sensação da minha vida. Ouvi passos vindo do corredor em minha direção, e realmente pensei que seria morto ou sequestrado. Congelei por alguns segundos que pareceram horas, até que os passos pararam. Espiei pela porta e não havia ninguém no corredor. Sentei-me no chão por alguns minutos até finalmente decidir dar outra olhada na casa. Não encontrei ninguém ou nada estranho. Queria sair de casa desesperadamente, mas antes de sair queria verificar quem havia ligado. Acontece que a última ligação recebida foi pela manhã. Era como se as 2 ligações que recebi nunca tivessem acontecido. Assim que larguei minha mochila no chão, minha mãe me cumprimentou e disse: "Acho que tem algo errado com meu celular.
Recebi 2 chamadas enquanto estava fazendo compras e não consegui atender, nem consigo ver o histórico de chamadas. Eu disse que não sabia de nada e passei o resto do dia completamente assustado. Até desliguei meu celular e desconectei o telefone fixo antes de dormir. Até hoje ainda não tenho uma explicação. Isso aconteceu comigo em 2013, nos tempos antigos, quando as pessoas ainda tinham telefones fixos em casa. Eu trabalho com seguros, investigando e inspecionando propriedades de pessoas para verificar sinistros e realizando visitas no campo. Normalmente, ligo para as pessoas cerca de meia hora antes de chegar para os compromissos, só para ter certeza de que elas lembram da consulta e estarão em casa. Esse caso específico era em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, cerca de 1 hora ao norte de Belo Horizonte. Liguei para o telefone residencial dos proprietários e informei que estava a caminho. Uma senhora muito idosa atendeu o telefone. Tivemos uma conexão muito ruim, com muito ruído, e ela continuava dizendo algo como: "Alô, você me ouve, querida? Alô?" Disse a ela que desligaria e ligaria de volta. Desliguei e liguei imediatamente, mas ninguém atendeu. Então, liguei para o celular, e uma mulher muito mais jovem atendeu, dizendo que estava saindo da escola, onde tinha acabado de deixar os filhos e que estaria lá em alguns minutos. Cheguei a casa pensando que havia mais alguém em casa e toquei a campainha. Quase ao mesmo tempo, a proprietária chegou de carro. Quando a proprietária chegou, ela era uma mulher jovem, de uns 20 e poucos anos, e não parecia em nada com a pessoa que atendeu o telefone. Comentei que havia ligado para o telefone da casa, mas quem atendeu não conseguia me ouvir e disse algo como: "Desculpe se acordei sua mãe ou avó ou quem quer que seja." Ela olhou confusa e disse que eu devia ter ligado para o número errado porque não havia ninguém em casa. Querendo ter certeza de que tínhamos a informação correta, repeti o número que liguei e ela confirmou que era o número do telefone de casa. Ela me perguntou como era a voz da pessoa e eu disse que parecia uma senhora idosa. Ela ficou pálida e muito assustada, dizendo que eu estava a assustando, porque sua família havia se mudado recentemente, e ela jurava que achava que a casa era assombrada por uma senhora idosa. A essa altura, a proprietária estava muito agitada com o que aconteceu. Então tentei fazer sentido da situação e perguntei se ela achava que poderia chamar a polícia, caso alguém tivesse invadido a casa e atendido o telefone por ela. Ela andou pela casa, verificando as portas e janelas, e tudo parecia seguro. Entramos na casa e ela foi diretamente para a secretária eletrônica. O telefone dela tinha identificador de chamadas e, claro, ambas as ligações do meu número estavam registradas. A primeira vez que liguei mostrava que a chamada foi atendida e a segunda mostrava uma chamada perdida. A essa altura, ela estava realmente apavorada, porque o identificador de chamadas mostrava que alguém atendeu o telefone. Novamente, perguntei se ela achava que devíamos chamar a polícia, pensando que poderia realmente haver um intruso na casa que foi educado o suficiente para atender o telefone, mas ela recusou e me contou como vinha dizendo ao marido que achava que a casa era assombrada e como ele a estava ridicularizando por isso. Ela ficou feliz que outra pessoa tivesse experimentado algo, mas estava totalmente apavorada com isso. A proprietária prosseguiu contando como coisas estranhas como essa vinham acontecendo na casa, com muita atividade acontecendo no sótão. Acontece que o sótão era exatamente onde eu tinha que inspecionar os danos. Ela se recusou a subir no sótão comigo e apenas apontou a direção, ficando ao pé das escadas, nervosamente segurando uma lanterna e seu celular. Eu estava bastante assustado também naquele momento, esperando que ou um intruso pulasse em mim ou que visse um fantasma. Saí de lá rapidamente. Anos depois,
Ainda me lembro exatamente de como a senhora idosa soava. Tentei racionalizar, pensando que os números poderiam ter se cruzado ou algo assim, mas o identificador de chamadas mostrava 2 ligações minhas. Quando eu tinha 19 anos, fui enviado ao Iraque. Minha unidade trabalhava com bombas e, sinceramente, eu não sabia se voltaria para casa inteiro. Cerca de metade do meu tempo de serviço, a Cruz Vermelha notificou minha unidade que meu pai estava terminalmente doente. Em uma semana, eu estava em um avião de volta aos Estados Unidos. Meu pai estava doente há muito tempo, mas ele era forte, e eu nunca esperava que ele fosse perder a batalha. Perdi minha mãe quando tinha 7 anos, e o pulmão do meu pai entrou em colapso pouco depois disso. Ele precisava de oxigênio e de uma cadeira de rodas para ir a qualquer lugar. Tomava medicamentos em grandes quantidades a cada poucas horas. Ele ganhou peso por causa da mobilidade limitada, desenvolveu diabetes e já havia vencido o câncer uma vez. Eu nunca esperava que ele desistisse. Cheguei em casa, fui ao hospital e ele me garantiu que estava bem e que estavam exagerando. Eu o visitava todos os dias, mas ele me dizia que estaria bem quando eu voltasse para casa definitivamente. Relutantemente voltei ao serviço no exterior. Ligava para o hospital sempre que tinha alguns minutos livres e estávamos perto de um centro de chamadas. Meu tempo de serviço terminou e ele cumpriu sua promessa. Ele voltou para a casa do hospital porque não queria morrer lá. Ele piorou e voltou para o hospital. A família toda o visitou, mas sabíamos que ele não estava melhorando. Um dia, estava em casa e o telefone tocou. Era um número desconhecido, então não atendi. Foi para a secretária eletrônica e uma voz muito rouca murmurou: "Ligue para o hospital." Era meu pai. Peguei o telefone, mas ele já havia desligado. Então liguei para o hospital e eles me disseram que ele estava entubado há algumas horas e começava a entrar em parada cardíaca. Ele estava inconsciente e talvez precisássemos ir lá para nos despedirmos. Argumentei que ele acabara de me ligar e a enfermeira disse que isso não era possível, pois estavam cuidando dele há algum tempo. Desliguei e contei à minha família as notícias. Minha irmã e eu olhamos para a secretária eletrônica e reproduzimos a fita repetidamente. Essa foi a última vez que ouvi a voz do meu pai. Sou cético, não acredito em fantasmas ou no paranormal, mas não consigo encontrar uma explicação lógica para isso, e ainda fico emocionado quando penso nisso.